Olá, meu nome é Leonardo Maurício Cerqueira, sou professor responsável pela matéria Análise de Dados utilizando o Dashboard. Nesse capítulo 1, que é o capítulo de introdução, a gente começa a matéria trazendo a definição de Dashboard e um pouco da sua história. Porque nós temos que entender que o Dashboard empresarial, que é o que a gente vai abordar aqui nessa matéria, ele vem desde há muito tempo aí, é uma tecnologia desde a década de 80, e vocês talvez já estão utilizando um tipo de dashboard sem perceber. Nesse primeiro slide, eu já trago uma experiência para vocês, que vocês vão perceber que o dashboard já auxilia em atividades rotineiras, e a gente pegou essa tecnologia e trouxe para o mundo empresarial. Imagina que você está dirigindo em uma estrada nessa situação. Apesar de ser uma estrada sinuosa, ela não traz nenhum desafio para você. Então, quando a gente não tem desafio, principalmente na direção, dificilmente a gente olha para o painel do nosso carro. Agora, imagine que, em um determinado momento, nós temos aqui um aviso de fiscalização eletrônica. Ou você está dirigindo e aí você vê uma placa falando qual é a distância que falta para a cidade que você está querendo ir. Qualquer que seja o desafio, não importa no mundo empresarial ou aqui nessa situação hipotética de dirigir um carro, você vai precisar de algo que te apoie. Agora vamos pegar a situação de dirigir o carro. Se eu estou dirigindo o carro, imediatamente quando eu vejo uma placa de fiscalização eletrônica, o que eu faço? Intuitivamente eu já olho para o painel automotivo, que é o que vai nos apoiar na tomada de decisão desse negócio que é dirigir. Então, igualzinho na situação de eu dirigir o meu automóvel, eu trouxe essa realidade para o mundo empresarial. Eu olho aqui em tempo real a velocidade que eu estou andando, para eu poder tomar a decisão de frear ou ficar tranquilo em relação a um radar, para que eu não seja multado. Nessa situação, então, quando você pega informações em tempo real, informações até complexas, qual é o consumo de gasolina, qual é a velocidade real que seu carro está andando, e você traduz isso de maneira simples e intuitiva para que você tome a decisão de, por exemplo, não ultrapassar a velocidade do carro. Essa mesma situação trouxe para o mundo empresarial essa ideia. Eu vou trazer todas as informações do meu sistema de vendas, sistema de folha de pagamento, qualquer que seja o sistema de apoio da minha corporação, e vou traduzir através de símbolos e cores de maneira rápida e intuitiva para que o gerente comercial, o CIO, o presidente da empresa, possa tomar decisões corretas. Se eu olho para o painel do meu carro e a velocidade que está indicando lá não é a velocidade real, eu posso ser multado. Eu posso até atropelar alguém e não conseguir parar o carro. Então a mesma coisa seria numa empresa. Só tem que agora a gente sai desse formato aqui, do formato automotivo, e a gente vai para um formato empresarial. Então assim, vocês podem ver aqui nesse slide, assim como num painel automotivo, o que a gente está querendo construir com o conceito de dashboard é um painel visual. Só tem que um painel visual que traga o quê? Indicadores, que traga gráficos, que traga os números da sua corporação. De maneira rápida, simples e intuitiva. Você vai fazer combinações dessas informações e vai conseguir tomar a melhor decisão para a sua empresa. Você analisando um gráfico de vendas, junto com um gráfico, por exemplo, de devolução, você vai saber que não adianta vender muito de um produto que está tendo muita devolução. Se você está analisando um gráfico de produção e você está vendo que o consumo de energia está acima do que deveria ser, eu vou produzir um produto que eu vou vender num preço que não vai me dar o retorno esperado. Só tem que tudo isso num formato antigo, num formato de planilha, num formato mais difícil de ser acessado, levaria mais tempo para a empresa chegar no resultado. Hoje em dia, através de dashboards empresariais, como esse que eu estou trazendo aqui nesse slide, você traz essas informações num poder visual e que vai facilitar para que o gerente, o controlador, o CIO, como eu já disse para vocês, possa tomar a decisão correta. Então, a ideia que a gente vai trazer aqui para vocês nesse curso são todas as técnicas e todas as necessidades que vocês vão ter durante um processo de construção de um dashboard como esse. Para começar, vamos entender um pouco mais desse conceito de dashboard.
Stephen Field é o autor que eu mais estou utilizando aqui durante essas aulas. E ele traz nesse slide, vocês podem ver com bastante atenção, o conceito completo de dashboard empresarial. Então, dashboard é um mostrador visual para as principais informações necessárias para se atingir um ou mais objetivos, consolidados e arranjados em uma tela, de modo que a informação seja monitorada de uma só vez. Esse conceito eu vou trazer aqui ele em partes para que a gente possa trabalhar e ficar bem claro para vocês o que vocês vão ter que construir dentro dos projetos empresariais que vocês vão trabalhar a partir de agora. Mostrador visual. O que quer dizer isso? A apresentação dos dados tem que estar clara, tem que estar visualmente agradável e fácil de ser percebida. A gente vai trazer gráficos, nós vamos trazer, por exemplo, símbolos como seta para cima, seta para baixo. A gente pode trazer cores, o vermelho, como sempre, trazendo uma informação que não é que você quer alcançar, o amarelo como ponto de atenção. Não importa o recurso gráfico que vocês estão pensando em utilizar. A ideia é, nós vamos construir, a partir de agora, dashboards empresariais. Um mostrador visual que seja de fácil acesso e de fácil percepção para o tomador de decisão. A segunda parte desse conceito, para as principais informações necessárias para se atingir um ou mais objetivos. Essa parte é que eu quero chamar um pouco da atenção de vocês. As principais informações necessárias para se atingir um ou mais objetivos. Perceba o seguinte, a empresa ela tem muitos indicadores, ela tem muitos sistemas. Não tem como num único painel você trazer tudo. Então você vai ter que selecionar as informações principais. Pensa na hora que eu estou dirigindo o carro, vamos voltar para o painel automotivo, que é o primeiro. A indústria automotiva já trabalha nisso há muito mais tempo do que a tecnologia, do que a TI. Você tem o que? Logo em ênfase, a velocidade. É a principal informação para a tomada de decisão do negócio dirigir, porque ela vai definir tudo. Se você vai ser multado, se você vai chegar no tempo que você quer, se você quer realmente se arriscar a 110 por hora, ou se você quer reduzir a 80. Então, quando a gente vem para um dashboard empresarial, por mais que ele traga muitas informações, igual a esse exemplo, você não tem todas. Você tem as informações principais para uma decisão. Vendas, estoque, vai depender de você, vai depender do objetivo do seu painel. Tá? Então, a gente tem um mostrador visual para as principais informações necessárias para se atingir um ou mais objetivos. No próximo slide, a gente completa esse conceito. Aqui eu coloco em ênfase o exemplo. E aqui a gente traz consolidados e arranjadas em uma tela, de modo que a informação seja monitorada de uma só vez. Essa parte é muito importante. Consolidadas numa única tela. Quer dizer, imagina a situação de você dirigindo de novo o seu carro e você ter que, entre aspas, trocar de página, né? Mudar a tela para você ver a velocidade ou o consumo de gasolina. Não é isso que acontece. As informações em um dashboard empresarial, elas têm que estar todas consolidadas numa tela que, de maneira rápida, você consiga visualizar o que você está querendo demonstrar naquele painel, naquele dashboard. Lembra do painel automotivo, eu vou repetir isso durante essa aula o tempo todo. Você tem que fazer um paralelo com ele. Na mesma tela, através de símbolos e cores, você vê a temperatura do seu automóvel, você vê se tem ou não óleo suficiente para você utilizar, se você tem ou não gasolina para você chegar onde você quer, qual é a velocidade em tempo real que você está. Então, por que a gente não consegue trazer esse conceito para um dashboard empresarial? Onde ele, através, igual nessa figura de um tablet, ele consiga, com alguns toques, conseguir ver todas as informações necessárias para aquele negócio que ele está gerindo. Essa é a ideia completa do conceito do Stephen Field e que vocês têm que realmente se esmerar para conseguir chegar. Tá? E esse conceito, ele não vem de agora. Percebam que dashboard nós temos desde a década de 70. É interessante vocês perceberem isso. Veja nesse slide aqui. Então vocês podem ver nesse slide, aqui a história do dashboard, e aqui na década de 70 nós temos o início da utilização dos dashboards. Apesar de realmente não ter um poder de processamento muito grande nessa época, eles já apoiavam as decisões da empresa. Eles ainda eram muito básicos, de maneira muito básica, de maneira muito rudimentar, mas ele já auxiliava as empresas nessa tomada de decisão. Na década de 80,
nós já temos aí o surgimento de uma tecnologia que se chama client-server, que realmente trouxe de maneira melhor para as empresas o processamento, tornou o processamento mais rápido e de maneira mais efetiva. Então ele começa a ser mais utilizado e um pouco mais sofisticado. Só tem que realmente a gente tem o boom da utilização de dashboards empresariais na década de 90 e nos tempos atuais, onde a gente consegue aqui utilizar recursos mais avançados para poder analisar os dados de maneira mais rápida e mais efetiva. E nos tempos atuais, a gente tem o recurso dos tablets, web, então a gente tem o poder da informação de maneira até móvel. Eu posso estar fora do ambiente empresarial, acessar um dashboard para poder auxiliar na tomada de decisão. Aqui, de maneira mais detalhada, eu trago um exemplo da década de 80, que são os EIS, os sistemas que chamam Executive Information System, que usa da tecnologia de client-server. Então, a gente, nessa época, a gente conseguia trazer já informações que estão rodando numa máquina mais potente, que é a máquina que a gente chama de servidor, e você, na sua máquina, que era mais simples, na sua estação de trabalho, você conseguiria acessar ele. Só tem que a gente não tinha um poder de alterar isso em tempo de execução, um poder de fazer uma navegação maior. Então, apesar dos dashboards existirem desde a década de 70, da década de 80, eles eram mais rudimentares, mais simples. Nós não tínhamos a capacidade de analisar esses dashboards igual a gente consegue nos tempos atuais. Aqui, a gente traz outras características que não existiam no início, na década de 70 e de 80. Por exemplo, eles não eram interativos. Eu não poderia clicar em um dashboard, por exemplo, e ter assim a modificação da informação, um detalhamento da informação igual eu tenho hoje. Outra coisa também, que existe um recurso que a gente pode utilizar, que é chamado de drill, onde você navega em níveis mais baixos da informação. Eu estou em ano e posso navegar para mês, posso navegar para dia, até ver a informação mais detalhada, por exemplo, nota fiscal a nota fiscal. E esses recursos também não existiam lá no início, e são recursos que existem hoje em dia. E principalmente, e que é realmente um dos conceitos principais, vamos lembrar, dashboard é o quê? Um mostrador visual. Então, realmente, o design é uma das partes mais importantes, e hoje, nos tempos atuais, nós temos dashboards como esse desse slide, onde você consegue ter um poder visual, uma organização e uma facilidade de navegar nele. Então, hoje, com a facilidade de navegação, com o poder visual, você está trazendo todos os recursos necessários para que seu dashboard empresarial alcance objetivos com uma eficiência tão grande quanto os painéis automotivos conseguem, né, no nosso desafio, que é dirigir os nossos automóveis. Dessa maneira, nós vamos incrementando os dashboards. Hoje em dia, para vocês terem ideia, nós podemos ter simulações. Veja nesse slide, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nele, onde você vai ver dados reais, nessa parte mais escura, e logo em seguida você vai ter aqui uma parte que a gente chama de simulação. Então hoje, além de você ter análise do que aconteceu em bases reais, o seu dashboard fala assim, olha, se você continuar assim, a sua tendência pode ser de você ficar maior, ou você ficar menor, ou você não alcançar o objetivo que você está querendo. Então ele tem um recurso visual, ele tem realmente recursos tecnológicos que você vai poder usar tablets, smartphones, vai poder acessar pela web e ainda traz um poder de processamento até de análises futuras. Então a gente está no melhor momento para o desenvolvimento dessa tecnologia. Onde você pode também, em tempo de execução, fazer o quê? Você tem um dashboard que tem um formato, através de poucos cliques, igual nesse exemplo aqui, você muda a apresentação dele, de uma tabela, por exemplo, para linhas e com tendências. Então, em tempo de execução, sem você ter que chegar para a TI e falar assim, TI, altera o layout do meu dashboard para mim. É como se você estivesse dirigindo o seu carro e em tempo de execução você pudesse colocar mais informações além da velocidade, para poder te auxiliar em alguma tomada de decisão. Esses recursos, todos esses recursos tecnológicos que a gente traz aqui, são para poder dar ênfase para vocês de quanto que essa tecnologia é importante hoje em dia, quanto que ela está fácil de ser utilizada hoje em dia pelos tomadores de decisão das empresas. Então, com isso, eu encerro a nossa primeira aula, onde nós conseguimos trazer para vocês a definição de dashboard e um pouco da história
para vocês entenderem a importância e há quanto tempo isso já está sendo utilizado dentro das empresas. Na nossa próxima aula, eu vou trazer um pouco dos benefícios do dashboard no ambiente empresarial, onde eu vou dar ênfase nos benefícios que trazem para a corporação, os benefícios que vão trazer para os funcionários e também todo o processo de negócio que está por trás da gente desenvolver essa tecnologia nas empresas. Agradeço a vocês e espero vocês no nosso próximo encontro.